Muito obrigada a todos. Vamos então aqui concluir estes 2 dias que foram intensos, aqui com um painel curto e, no fundo, fazer um rescaldo do que está a ser este dia e esta agenda e também, se calhar, ter a perspectiva do que vem a seguir. Portanto, tenho o Pedro Sá, Polisport, diretor de inovação da Polisport, portanto, líder da agenda. O Rui Amaral, no fundo, lidera o projeto da parte do INEGI, é o líder técnico na parte do INEGI, e Jorge Laranjeira, diretor de inovação também do grupo Durite. Portanto, temos aqui 2 empresas com um percurso de inovação comprovado, com uma ligação muito forte com as universidades e com os centros tecnológicos, 2 pessoas também com um percurso longo nas empresas em que têm esse papel. E eu ia começar por aí, que é qual é o rescaldo desta agenda e o que é que positivo este tipo de iniciativa trouxe, tanto na ligação com as NISIs, como no desenvolvimento de produto que trouxeram para as vossas empresas, e também nestes diferentes instrumentos. Portanto, combinamos inovação produtiva com a investigação, que de certa forma penso que também permitiu acelerar os TRLs e pôr no mercado produtos, como é o caso da Polisport e o caso da Durite. Se calhar começava pelo Pedro, para contar um pouco dessa experiência. Muito bem. Portanto, de facto, a agenda veio impulsionar a aposta contínua que temos feito de novos produtos e, acima de tudo, esta sinergia que já é contínua com as universidades e com as GNSIs, de termos as portas abertas, mas de facto no dia-a-dia dos negócios, do dia-a-dia, por vezes não temos tempo para nos encontrarmos, para nos colocar em prática um conjunto de iniciativas, e a agenda veio impulsionar essa transformação em ações, em atividades, em projetos e nos produtos. Já é algo prático na empresa de ter certificações e de trazer este conhecimento das universidades, e também muito esta questão de gestão de talento. A agenda é baseada em pessoas, é baseada em talento. Nós, nestes dias, vimos muito as competências e a diferenciação que estas competências fazem no mercado internacional neste setor, e de facto é algo que temos que ir junto às universidades e trazer logo muito cedo este talento para ficar especializado e de alto valor acrescentado, de forma que consigamos ter estas tecnologias, estes produtos que temos tido a oportunidade de ver nestes 2 dias de conferência. Mas isso também dá trabalho, que eu sei que do lado de uma empresa receber alunos e estar preparados para tirar partido, não é? Das teses, que também é necessário ter uma estrutura. Portanto, a nossa experiência é ter em casos em que as pessoas chegam às empresas e ficam um bocado perdidas, as empresas também não sabem muito bem. Portanto, também requer um esforço do lado da empresa, que é o que acontece com a Polisport, mas que depois tem resultados. Não, é um investimento a médio prazo, se calhar. Eu diria que a palavra-chave é integração. É ser natural a integração desses recursos e também tendo em conta necessidades. Há necessidades de determinado tipo de áreas. Neste momento estamos com uma dissertação muito focada no estudo aerodinâmico e em capacetes. Portanto, é algo que identificamos qual é o conhecimento que nós necessitamos desenvolver, muito também tendo em conta o mercado que nos questionam, que nos desafiam, e percebemos que é necessário esse conhecimento, e olharmos e vermos, ok, vamos então ter este conjunto de desafios e trazer então a Genesis também para, e costumo dizer, isto não está numa pessoa, não está num departamento, é integrado na organização. Muitas vezes também acontece isso, tentamos canalizar num determinado elemento, quando se for algo natural, integrado numa organização, vai surgindo, e nestes dias falámos em logística, falámos em serviço, falámos em packaging, há pouco, nos desafios, e a inovação não é só produto, não é só processo produtivo, é tudo o que está em redor da cadeia de valor do produto, a questão da sustentabilidade cada vez mais, e muito importante, que é, nós precisamos de dados, precisamos de estudos, e sem dúvida que aqui foi algo que também sentimos, e até um trabalho que fizemos com o Estado de Aveiro, relativamente à sustentabilidade e estudos dos materiais reciclados, da economia circular. É muito importante termos esse trabalho contínuo, não pode ser algo pontual, e, portanto, é a nossa recomendação na indústria. Muitas vezes não vemos isto como algo que se quer fazer de uma forma isolada, mas algo contínuo e integrado na organização. Obrigada.
Se calhar agora, ó Jorge, ia-te pedir também o ponto de vista deste rescaldo da agenda e desta iniciativa, mas também um bocadinho lançava também esta questão de estar preparado para receber alunos, mas também atrair. No caso da Polisport, é um produto mais sexy, né? É mais fácil do que ir para a fundição ou para os revestimentos, portanto, não é, eu sei, às vezes não é fácil. Certo, especialmente quando não há produto. Exato, e quando há um Quando não há produto, produto. exatamente. Pronto, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui. A Dorite, na realidade, não é uma empresa que faça parte da fileira das bicicletas. É uma empresa que fabrica ferramentas, ou seja, por assim dizer, não é bem um second tier, é uma cadeia de fornecimento auxiliar. Por isso nós conseguimos ver aqui um núcleo muito interessante de empresas, todas da mesma área de negócio, que estão juntas a colaborar. E penso que isso para mim, um ponto muito interessante, porque a competitividade das empresas portuguesas é difícil devido à sua dimensão. De uma forma geral, são todas empresas pequenas e, por isso, a única forma das empresas nacionais conseguirem competir de uma forma agressiva no mundo que está a mudar tem de ser através da colaboração. E penso que um ponto muito positivo que vai ficar desta agenda, quando ela tiver o seu encerramento, que pelos vistos pelo menos será possível mais 6 meses, não é? Até junho de 2026, vai ser a colaboração. E de certeza que há muitas empresas que anteriormente não teriam grandes relações entre elas, ou não teriam relações até com universidades, centros tecnológicos, vão passar a ver essa colaboração com os olhos diferentes. Por isso, de uma forma geral, esse é o primeiro ponto onde se ganha em participar nesta tipologia de projetos. Nós ganhamos experiência em participar em conjunto, em não ter receio de abrir as portas, em não ter receio de ir ver outras empresas, de ir conhecer os nossos concorrentes e que os nossos concorrentes nos conheçam a nós. Isso é muito positivo, porque de uma forma geral, para se ter uma maior capacidade, é assim que vai ter de ser. Pronto. Esta conferência, de uma forma geral, também achei muito interessante. Houve temas muito transversais que cobriram todos os pontos críticos que achamos que é importante nestas áreas de negócio, mas fundamentalmente nota-se que é um alinhamento muito interessante entre os trabalhos científicos, os trabalhos técnicos e a ambição das empresas. Por isso, nota-se que há aqui um alinhamento e que parece-me que vai buscar o espírito de quem criou esta tipologia de projetos. É uma tipologia nova, que a execução, pronto, como todos os projetos novos, tem alguns constrangimentos, mas de uma forma geral, esta tipologia nova parece-me muito feliz, porque procura juntar no mesmo pacote, desde o ID até alguns TRLs relativamente baixos, e, no fundo, colocar investimento em ID, investimento em inovação, que são coisas diferentes, e depois investimento produtivo, que permite colocar os produtos no mercado. Por isso, parece-me que este evento também foi um evento muito bem conseguido. A título individual da Dorite, a Dorite é uma empresa que foi criada em 1981 por um conjunto de sócios que saíram de outra empresa. Por isso, como a maior parte das empresas portuguesas foram criadas, e para terem uma noção, eu fui buscar o livro de histórias da empresa e descobri que em 1990 a Dorite já tem um registro de colaborar com universidades e centros tecnológicos. Pronto, por isso, desde a gênese da empresa, foi a 32ª empresa portuguesa a ter a certificação ISO 9002, na altura havia a ISO 9001, ISO 9002 e a ISO 9003, a maior parte das empresas apenas tinham 9003, a Dorite foi a 32ª a ter a 9002. Em 2000, criou uma spin-off em colaboração com o CTCV, que deu origem à empresa T&M/Dorite Coatings, por isso outra colaboração com a componente científica. Em 2004 também fomos uma das primeiras empresas a ter um núcleo de IDT formal, reconhecido, na altura era o NITIN, e essa relação mantém-se constantemente. Atualmente colaboramos com praticamente todas as universidades portuguesas, algumas internacionais que estão instaladas em Portugal
e também colaboramos com universidades estrangeiras, fundamentalmente alemãs. Acho que esta colaboração é muito importante, quer com as universidades portuguesas, e nós colaboramos fundamentalmente, no caso da DUIT, com a Universidade de Aveiro e com a Universidade do Porto. Temos investigadores em permanência na DUIT e temos, no fundo, relações constantes. Como referimos, nós na realidade não temos produto. Nós, no fundo, produzimos algo com as especificações que o nosso cliente pede. Por isso, o nosso grande foco é em desenvolvimento de processo em know-how científico. Eu penso que essa é uma componente que muitas vezes fica esquecida, porque normalmente nós e a estratégia de investimento e de apoio dos projetos está a apoiar o desenvolvimento de novos produtos, mas muitas vezes fica esquecido o desenvolvimento do processo produtivo. E isso é crítico para a produtividade. Nós desenvolvemos o produto, mas se o produto não for produzido com elevada produtividade, ele pode não ter sucesso no mercado. E aqui a Polisport Foi a certeza engenharia que do tem. processo que é preciso desenvolver. E de uma forma geral, a baixa produtividade portuguesa existe porque os nossos processos produtivos são baseados em conhecimento empírico e não em conhecimento científico. E essa passagem do conhecimento empírico para o conhecimento científico é bastante complexa. E, no fundo, só se faz integrando pessoas com outras competências, mas as empresas têm de ter capacidade de absorver, de integrar esse conhecimento e de o partilhar. E que muitas vezes esse conhecimento está na cabeça e nas mãos de colaboradores que trabalham nessas realidades há muitos anos. Mas essa experiência, se calhar, até vou pedir aqui ao Rui, que é a engenharia de processo, é trabalhar em projetos em que não há um produto final. Para já é difícil vender às entidades financiadoras que não vai sair dali um produto, vai sair dali uma engenharia de processo, desenvolvimento de um processo, sem esse conhecimento só empírico. E se calhar o Rui sabe disso, é muitas vezes a experiência dele trabalhar e foi nesta agenda, em projetos em que era sobretudo isso. Se quiseres partilhar e dizer dificuldades e coisas positivas. Bom dia a todos novamente. Todas estas parcerias têm pontos positivos e espero que sejam sempre mais positivos do que desafios. Não vou dizer negativos, mas sim desafios que têm que ser ultrapassados. Mas em termos de pontos positivos, estas sinergias entre Enesis, sejam centros tecnológicos, sejam universidades, com o tecido empresarial, acabam por criar uma ligação que permite o desenvolvimento destes novos produtos, processos e serviços, os ditos PPS, que estamos todos a trabalhar nesta agenda, mas que por vezes não há um produto final, ou seja, existe um caminho total, e agora falando no caso do INEGI, no que está envolvido, há um conceito e tenta-se criar toda uma cadeia de valor para que depois, no final, exista um produto que seja vendável, que o mercado aceite. E aí pode ser uma parte mais difícil, mas também cabe às empresas ver quais são as exigências que o mercado está a colocar, quais são as necessidades para colocar então esse produto, ou seja, produto, processo ou serviço no mercado. Estas parcerias entre as Enesis e as empresas, eu acho que a nível nacional já começa a haver uma mudança de paradigma. Anteriormente acho que não havia tanta receptividade de algumas empresas em perceber o que é que estas entidades poderiam fornecer para o seu tecido de desenvolvimento e inovação. Atualmente eu acho que não é uma estratégia, o investimento deixou de ser uma estratégia investir em ID e inovação. Acho que é uma necessidade essencial das empresas para elas se manterem relevantes e competitivas no mercado. Não é a necessidade de criar um ecossistema que permita enfrentar crises económicas. Caso contrário, se toda a gente estiver
na sua ilha, acaba por perder alguma percepção do mercado, de interação, dificuldades que outros estejam a ter, que já ultrapassaram e que podem partilhar com outras entidades. E como o Jorge estava a referir, e também o Pedro, esta abertura, esta integração de seja estudantes, seja membros docentes das universidades ou investigadores destes centros tecnológicos na sua cadeia produtiva, acaba por trazer uma valorização não económica, mas de conhecimento know-how que consegue criar alguma competitividade. Que a longo prazo vai ser económica. Sim, exatamente, que a longo prazo é económica. Não é só as empresas que têm dificuldades em termos de competitividade com outros setores, também os centros tecnológicos e universidades o têm. E estas parcerias permitem, estas sinergias permitem também que haja uma capacitação interna e com esta agenda... De também, no fundo, nos adequarmos às vezes às necessidades das próprias empresas e de percebermos também para onde devemos ir ou apostar. Tecnologias, como estava a dizer, há focos, nós somos um país muito pequeno, agora estou eu a falar em vez de... Somos um país muito pequeno, não podemos ser especialistas em todas as áreas, mas devíamos ter polos e especializar-nos em algumas áreas. E a questão agora, ia passar uma questão pertinente, que era, a Dorito tem 3 doutorados a trabalhar, portanto, ou seja, é toda uma evolução daquilo que há uns tempos atrás, ter doutorados que só se doutoravam pessoas que iam ser professores, não é? Hoje em dia é importante ver doutorados e eles têm um contributo. Sim, eu posso falar um bocadinho sobre isso. A Dorito tem doutorados na produção há muitos anos. Ok? Por isso, a abertura à participação com alunos de doutoramento ou com inclusão de pessoas doutoradas não tem só a ver com uma estrutura, tem a ver com uma cultura e, no fundo, com uma vontade de se conhecer. Naturalmente que isso também depende um bocadinho de que área de negócio que a empresa opera. E a Dorito, com a sua especificidade e com a sua necessidade de trabalhar no desenvolvimento de materiais, porque a Dorito desenvolve os seus graus de metal duro, ou seja, tem graus específicos desenvolvidos por eles, e ao longo dos anos desenvolveu 40 graus e tem capacidade de desenvolver outros se o cliente assim o necessitar, necessitou de ter essas competências dentro de casa. E naturalmente foi procurá-las e à medida que elas foram aparecendo foram ficando dentro da empresa. E isso é um ponto interessante, porque na prática o que leva muitas vezes à inclusão é a necessidade. E as empresas portuguesas, como todas as outras, têm como objetivo ganhar dinheiro. E se não sentirem a necessidade, ou seja, se o seu mercado não tiver essa agressividade natural, pode ser difícil justificar isso, porque isso vem da necessidade. Pronto. Por isso, aqui o que eu penso que era interessante falar da experiência é que não é essencial ter uma estrutura adequada para receber pessoas que vêm das universidades. Fundamentalmente é necessário ter vontade e ter uma cultura de abertura. Porque depois as próprias universidades, os próprios centros tecnológicos podem apoiar a inclusão dessas pessoas e podem apoiar o seu desenvolvimento, que é um caminho que não acaba. Okay? Que naturalmente terá as suas pedras, mas que terá de ser percorrido. Portanto, temos a porta aberta, agora espero que mais empresas, houve muitas empresas no consórcio que não tiveram esta relação com as ENESIS e muitas porque não seria adequado, mas se calhar por desconhecimento ou por não chegarmos perto o suficiente. Agora vamos ter aqui um novo centro tecnológico, o Bike9, não é? Portanto, Pedro, se calhar, perguntava o que é que acha e como é que vê o futuro e como é que acha que podemos continuar a colaborar e um novo centro tecnológico, o que é que de positivo vem trazer para a região e para a área, para o setor, sobretudo. A expressão que me surge é casamento perfeito. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós colaboramos com a Universidade de Minho, os polímeros, já de longa data, com o INEGI e a Faculdade
da Universidade do Porto a nível de materiais, na Universidade de Aveiro também a nível de materiais e temos um protocolo com a Escola Superior de Design, que todos os anos não só captamos talento e temos alguns produtos que chegaram esse design chegaram ao mercado, mas acima de tudo também retenção de talento. Portanto, é normal percorrer o nosso Open Space e identificar vários colegas que tiveram um percurso de começar na dissertação ou num estágio e depois foram desafiados a abraçar desafios na própria organização, até em funções inicialmente muito distintas da que iniciaram lá. E perante este triângulo, ou este mix de conhecimento, a Bike Nova soube bem aqui complementar um pouco, trazer para as duas rodas muito esta especialização e transformar esse conhecimento, porque quando vemos estes 2 dias os materiais, as tecnologias, os processos, e de facto ter aqui a regulamentação, que é algo também que também falou-se muito ontem, e que efetivamente, quando vamos para as características, não só dos materiais, mas queremos na aplicação final, na bicicleta, no acessório, na cadeirinha de bebê, e efetivamente precisamos de ter aqui este mix de conhecimento e esta especialização, e o Bike Nova vem efetivamente trazer muito esta resposta, mesmo perante, digamos, uma visão internacional, de trazer aqui uma especialização. E hoje em dia é muito fácil voar para Portugal. Cada vez temos visitas de clientes que vêm já em grandes grupos e que depois visitam um conjunto de empresas e que muitas estão Também na é plateia. importante mostrar capacidade. Exatamente. Portanto, a cadeia de valor e o ecossistema, e não ficar só nas empresas, mas também saber, e que temos já a Bimota, e que além da Bimota temos Bike Nova, e portanto tudo isto é muito importante, porque muitas das vezes quando nos pedem determinados testes específicos, muitos deles fazemos internamente, mas é sempre também ter aqui Um parceiro externo. uma montra de um parceiro externo de que nos pode também suportar muito nessa resposta, porque basicamente se passa muito por dar respostas diferenciadoras e de valor e rápidas. Também há aqui desafios, portanto, também estamos aqui a falar de várias, mas há desafios, portanto, este mix de comunicação, identificar quem são as pessoas certas de comunicar e de velocidades, de fazer aqui este alinhamento de velocidades, também é algo que deve ser muito bem claro em cima da mesa. Por isso é que digo, a nossa experiência é um pouco, se esta relação for mais contínua, de estágios, de serviços, de portas abertas, de visitar, e este ano tivemos a possibilidade de dar até nas 3, na Universidade de Minho, na Universidade de Aveiro, na Universidade do Porto, a nível de partilhar o que é que nós fazemos e mostrar a nível dos projetos que estamos a desenvolver, mas também desafios e que estamos a enfrentar. E depois sentimos muito esta abertura de uma forma natural de ir surgindo mais ligação. E, portanto, esta ligação, quer dizer, falarmos a mesma linguagem, de percebermos que facilmente inicia-se um estágio, menos burocracia, muito direto, e sentimos isso, portanto, o facto de termos protocolos assinados, o facto de já ser algo... Já flui. Dentro das empresas, até a recepção que falou há pouco e percebi onde eu queria chegar, que esta questão de quando se chega, depois como é que é acolhido, e portanto já temos todo esse material e essa mecânica de quando um colega ou um aluno nos vem visitar para dar continuidade, sentimos que há logo ali uma ligação, e muitas vezes até é uma questão de integração nas equipas de trabalho, porque esse é o principal desafio. Nós temos que sentir que é um colega que está ali connosco e que vai trazer valor, e que portanto tem que ter um desafio, tem que perceber logo qual é o objetivo e qual é o enquadramento que vai ser inserido. E julgo que isso é algo que é muito importante as empresas olharem, também as Genesis, e portanto sentir isso também como um desafio constante, de que é preciso haver aqui, e falei há pouco em namoro, agora falo em namoro, e casamento, agora falo em namoro, este namoro contínuo entre a Genesis e as empresas. Sim. Para terminar, Rui, o que é que a gente pode fazer mais para ser mais... para virem ter connosco, ou o que é que a gente pode fazer para dinamizar esta cultura? Eu acho que aqui o Pedro e o Jorge já referiram, são casos de sucesso. Exato, nós escolhemos aqui precisamente casos exemplares de uma relação já longa, não é? Exatamente. E que podem aqui mostrar a todos que também há coisas más, há coisas que correm mal, exatamente. atenção, não é só há situações... Mas fazendo assim um preâmbulo e dos desenvolvimentos das reuniões, que até agora um pouco mais focado na agenda, já deu para perceber que algumas entidades começaram a ter uma percepção diferente deste tipo de parcerias. As Genesis, nesta agenda, estão como um suporte, estão como parceiras, não estão como líderes de nenhum PPS. Posso dar a cometer uma gafe, mas acho que será assim.
que é porque os ritmos, como o Pedro falava, são completamente diferentes de trabalho. Não há respostas, o tecido empresarial precisa de respostas para ontem e possivelmente algumas genésis não o conseguem fazer. O ritmo de trabalho é diferente, é uma cooperação contínua de aprendizagem. Algumas entidades já perceberam que, se fosse agora, no início, se calhar já introduziam alguma ENSI no seu desenvolvimento do trabalho, porque viram que era uma mais-valia a longo prazo dessa integração, dessa capacidade de trazer inovação para o seu núcleo. Eu acho que vai haver mais oportunidades e se elas houverem, eu deixo um repto a toda a gente, todas as entidades aqui que participaram, para que abram portas, para que experimentem de alguma forma, para que partilhem o seu conhecimento, porque possivelmente algumas das dificuldades que estejam a ter são as dificuldades que outros já tiveram, que já ultrapassaram e que já estão numa fase posterior. E este tipo de partilha. Sem qualquer, eu acho que não deve haver qualquer problema. Estamos a falar agora como um país que tem que ser competitivo, agora não como um setor, mas como um país como um todo, que deve ser competitivo, porque já existem a criação de clusters a nível europeu, mas a nível mundial, que acabam por criar uma competitividade que nós internamente podemos deixar de combater a longo prazo. E esse caminho tem que começar a ser traçado atualmente. Vai ser longo, mas acho que num futuro, numa nova oportunidade de um AM2R, se calhar AM3R, em vez de ser AM2R futuro, eu acho que isso deve ser partilhado e executado. Sim, exatamente. Se calhar, para terminar, Jorge, o que é que acha futuro a seguir ao AM2R? Como é que vê próximos passos? Já a pensar? Eu vou recuar um bocadinho atrás Força. e dizer que o Centro Tecnológico tem um papel importantíssimo no futuro. Porque o projeto, quando acabar, acaba esse projeto, mas pode começar o pós-projeto. E o Centro Tecnológico tem uma posição essencial, porque fala exatamente a mesma linguagem das empresas e consegue compreender a linguagem das universidades, que têm palavras diferentes e têm tempos diferentes. E esse ponto de contacto é o ponto essencial para se manter esta colaboração. Por isso, no meu ponto de vista, a minha sugestão é que comecem desde já a avaliar como é que, após o encerramento da agenda, como é que se pode dinamizar a colaboração efetiva centrada no Centro Tecnológico, que é o que une os dois polos, que muitas vezes estão muito afastados, como é que os pode juntar. E o Centro Tecnológico está exatamente no meio. Perguntas, deixo agora aqui se calhar um intervalo para não nos alongarmos muito. Se quiserem fazer aqui alguma questão, algum rescaldo, algum comentário ao que aconteceu aqui, é agora. Muito bem, então se calhar aproveitava aqui para agradecer ao resto da organização neste momento, não é? Portanto, chamava aqui se calhar as pessoas que estiveram aqui também um bocadinho, se calhar não tão visíveis, da organização, portanto, a Sara da Abimota, se pode vir aqui ao palco, e os outros ENSIs, se calhar chamávamos aqui, a sala aberta, aqui o professor Filipe, a professora Ana, Coimbra, se quem tiver, e juntamos pessoas aqui para um último momento de aplauso para toda a gente, já agora. Portanto, Sara, Gil, Aveiro, professor, Senti, Citeve, está aqui a Inês, Catarina, Cristina, isso tudo, vamos lá, aqui para a foto da organização, que isso foi um trabalho difícil de juntarmos toda a gente e confluir neste momento. Não, aqui, agora estamos no fim, já acabou, portanto é um momento de glória, para baterem palmas aqui. Então vá. Fala aqui o resto da organização, desculpem lá, aqui o resto das pessoas que organizaram isto. Aqui a Sara, onde é que está a Sara? Está ali. Estamos quase todos aqui no palco, é isso. E agradecer a toda a gente que colaborou. Força. É isso. Mais ali. É isso tudo. Muito boa tarde. Antes de encerrarmos, queria agradecer à Ana
que foi a principal motivadora desta e dinamizadora. Depois nós andámos atrás todos a apoiar. E também uma especial referência que nós não falámos aqui à Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, que apoiou em toda a organização também deste evento. Acho que, deixem-me fazer um balanço, estou convencido que correu muito bem. Obviamente pode correr sempre melhor. E eu também estou convencido que no próximo ano correrá melhor. Não é, Ana? Muito obrigado a todos. Obrigada. E vamos continuar a trabalhar pela agenda e por todo um futuro melhor para todos. Obrigado.